dia a todas, a todos. O Evangelho desse domingo pode ser intitulado Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Todo o Evangelho de Lucas é simplesmente uma variação desse tema, um tornar a propor essa mesma expressão em muitas formas. Isto é o que veremos na passagem que vamos comentar, o 6º capítulo de Lucas, dos versículos de 27 a 38, onde Jesus convida seus discípulos a colocar suas próprias vidas em sintonia com a onda de amor de Deus, para torná-la indissolúvel. Vamos ouvir Jesus. O evangelista escreve: A vós que me escutais. Esses que escutam são os discípulos que Jesus tinha proclamado bem-aventurados, porque, como vimos na semana passada, eles tinham feito a escolha de deixar tudo e segui-lo. Nós também somos bem-aventurados quando escolhemos compartilhar o que temos e o que somos. A partir de agora, Jesus apresenta uma série de indicações que, porém, não devem ser compreendidos como uma lista daquilo que os discípulos e, portanto, nós, como seguidores de Jesus, temos que fazer. Ao contrário, Jesus apresenta o retrato de Deus. Deus é assim. Então, o Filho de Deus, filho na cultura hebraica era quem se assemelhava ao Pai, portanto, também nós que queremos ser filhos de Deus, temos que assemelhar a Ele, mas para isso temos que conhecer quem é Deus. Então, Jesus nos fala dele, das características de seu amor. E fazendo essas coisas, que são coisas possíveis ao alcance de nossas capacidades, podemos elevar o nível de nossa capacidade de amor para uni-la àquela de Deus e nos tornar uma só coisa com Ele. E Jesus continua: Eu vos digo, amai os vossos inimigos. Com o verbo amar, o evangelista utiliza o termo que a gente conhecemos de ágape, que significa um amor generoso, um amor gratuito. Jesus, pedindo que amemos o inimigo, nos indica quem é Deus. Deus é aquele que ama, não porque as pessoas sejam merecedoras desse amor, mas porque elas precisam. E Jesus diz: fazei o bem. Literalmente aqui o evangelista escreve fazei bonito. O termo que é traduzido como bem em grego significa belo. E o amor serve para fazer belos, bonitos, aqueles que são feios, porque aqueles e aquelas que odeiam são pessoas feias. Portanto, com o nosso amor podemos tornar belas as pessoas. Isso significa colaborar com a ação criadora de Deus. Como lemos no livro de Gênesis, quando Deus cria tudo, ele viu que era muito bom. Isso é muito bonito. E é por isso que Jesus convida para bendizer aqueles que amaldiçoam e rezar por aqueles que vos caluniam. Jesus nos convida não só a perdoar, mas a falar bem, fazer o bem aos que nos caluniam. Isso pode parecer impossível, né? Parece algo que vai além das nossas capacidades. Mas uma vez feito isso, nossa vida se funde com aquela de Deus. Nossa onda de amor entra em sintonia indissolúvel com a onda de amor que mantém em vida a criação. E daquele momento em diante, nossa vida muda. Se percebe a presença de Deus na nossa existência e no nosso comportamento. Mas é preciso fazer esse passo, mesmo difícil. E continua Jesus: se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Aqui Jesus quer convidar a uma atitude positiva em relação à violência, no sentido de que a violência não deve ser suportada passivamente, pelo contrário, ocorre desarmar a violência. Quando Jesus recebeu uma bofetada durante o interrogatório do sumo sacerdote, ele não ofereceu a outra face, mas perguntou: me mostre onde errei. Como a dizer, explica-me o motivo dessa violência. A dignidade a perde quem bate e não quem é esbofeteado. Ele nos pede
Então, para serem pessoas capazes de amar e ricas daquela misericórdia que agora Jesus vai nos pedir. Depois, Jesus faz referência a uma regra muito conhecida, chamada regra de ouro. Encontramos essa regra no livro de Tobias, no capítulo 4, versículo 15. Não fazer ao outro o que você não quer que seja feito a você mesmo. Pois bem, para Jesus nunca há o negativo, mas sempre o positivo. De fato, ele muda essa expressão com o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Então, é uma atitude totalmente positiva, uma atitude criativa. Jesus apresenta a vida dos cristãos como algo dinâmico que cresce. Ao amor comunicado aos outros, corresponde o amor recebido por Deus, que doa ainda mais capacidade de amor. Esse evangelho é um crescendo. De fato, Jesus diz: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E depois, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. Aqui o evangelista alcança o cume, o máximo da espiritualidade. Nós não nascemos filhos de Deus, mas nos tornamos através da imitação de seu amor, da acolhida e prática do seu mesmo amor. E qual é o amor que permite que Deus nos reconheça como seus filhos? É o amor para os que não o merecem. Não merecem, mas precisam desse amor. Poderíamos resumir assim: o Filho de Deus é aquele que é capaz de querer bem àquele que não o merece, de fazer o bem sem esperar nada em troca, só para ter a alegria de fazer o bem. E por último, perdoar antes que o perdão seja demandado. Se tivermos essas três atitudes, alegramo-nos, porque, diz o evangelista, somos filhos de Deus. E aqui Jesus destrói um dos pilares da religião, de todas as religiões. Em todas as religiões, Deus premia os bons, mas castiga os maus. Pois bem, Jesus supera tudo isso. Jesus apresenta um Deus não bom, mas exclusivamente bom, cujo amor é dirigido a todos. Eis porque Jesus diz: porque Deus é bondoso para com os ingratos e os maus. Aqui o evangelista Lucas também supera a teologia de Mateus, que no capítulo 5 escreve: Deus faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Aqui não, os bons e justos desaparecem. Deus é bondoso para com os ingratos e os maus. Deus é amor, e a sua é uma oferta contínua e crescente do amor a todas as pessoas. Eis então aqui a palavra-chave, aquela em torno à qual está centrado todo o Evangelho de Lucas: sede misericordiosos. É a única vez que aparece no Novo Testamento o termo misericórdia. Há apenas mais uma vez, como citação na carta de Tiago. Esse termo, misericordioso, é um termo feminino, materno, que vem de um termo hebraico, Hakamim, que indica o ventre, o útero. E aqui Jesus faz uma contraposição, afirma: sede misericordiosos. Poderia dizer: como é misericordiosa uma mãe, porque fala-se disto, do que está nas entranhas maternais. Em vez, diz: como vosso pai. Contrapõe a atitude da mãe com a do pai, mas não as opõe. Na realidade, as une. Jesus apresenta um pai que é materno, e o amor materno é o do amor incondicional. E é isso que Jesus convida, para sermos misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Enquanto no Antigo Testamento, o Senhor concluía suas prescrições com o convite: sejam santos como eu sou santo. Mas a santidade pode nos separar dos outros. Santidade entendida como observância de regras.
Aqui Jesus nos convida a sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso. Esse amor maternal, esse amor visceral, não só não separa, mas aproxima, não afasta, mas une. E Jesus continua nesse crescimento, dizendo: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Aqui não julgais não significa que eu não possa ter uma opinião sobre uma pessoa. Significa não emitir uma sentença, não colocar uma etiqueta que permanece para sempre, oferecer aos outros outra possibilidade. E aqui está a surpresa: perdoai e sereis perdoados. O perdão, portanto, não é alcançado indo ao templo através de uma ação litúrgica, mas através de uma atitude dinâmica que significa encher de amor a pessoa que errou. Nós somos já perdoados por Deus, porque Deus é amor e nele tem o perdão. Esse amor se torna operativo e eficaz quando se traduz em amor para com os outros. E depois a conclusão. Jesus se refere ao uso dos mercados, quando as mercadorias eram colocadas no vestido, que era usado tipo uma sacola, uma bolsa. Dai e vos será dado. O Senhor não se deixa vencer em generosidade. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes aos outros, vós também sereis medidos.